Eu gostaria de ser o Robert Kirk. Quem é esse? Talvez você se pergunte. Você pode dizer assim, eu conheço o Charlie Kirk, por tudo que aconteceu recentemente. Mas talvez você diga, eu não sei quem é Robert Kirk. E Robert Kirk foi o pai de Charlie Kirk. Praticamente ninguém falou dele, falaram muito sobre a esposa. E obviamente quando eu digo isso, não é que nunca, obviamente, eu gostaria de perder o meu filho. Nenhum pai em sã consciência gostaria disso. Mas eu digo, eu gostaria de ver um filho que cresceu com fundamento na sua fé, com capacidade, com boa comunicação e principalmente sendo uma fiel testemunha daquilo que ele crê, da sua fé. E foi isso que foi Charlie Kirk. Um homem que perdeu a sua vida pela sua fidelidade ao que ele cria, pela sua fidelidade a Cristo. Então, esse vídeo de hoje, ele vai sim ser um meio de comentar sobre algo terrível que aconteceu recentemente, que com certeza você viu, provavelmente você chorou e lamentou também como eu fiz, mas que tem que servir para nos fazer olhar para algo maior. Com certeza, como já vimos e ouvimos, Charlie Kirk não morreu em vão. Ele morreu para nos fazer olhar para além, nos fazer enxergar mais profundo. E é impossível para mim, que falo muito para pais aqui, que me comunico provavelmente agora com o pai, com a mãe ou com o educador, não parar para pensar no seu pai. Muitos pararam para pensar na sua esposa, nos seus filhos, claro, né? Com certeza estão devastados com isso. Mas eu fiquei pensando, e os seus pais, que foram os primeiros a formá-lo na fé? Robert Kirk era um arquiteto e a sua mãe, Kimberly, era uma pessoa dedicada ao cuidado da saúde mental. E com certeza, se algo começou a ser formado na vida do Charlie, isso começou pela vida dos seus pais. E esse vídeo é para te fazer uma pergunta. Você está preparado para, se for necessário, ter criado um filho daqui a alguns anos que pode morrer pela causa do Evangelho? Pois bem, o que a gente propõe aqui nesse canal, os temas aqui que a gente trabalha, a formação na perspectiva cristã, com a ênfase também clássica, é exatamente com o objetivo de formar homens e mulheres que muito em breve estarão bem formados como Charlie Kirk, não apenas na parte intelectual, mas na sua fé. Ou seja, de algum modo, estamos trabalhando para formar homens e mulheres que, pela graça de Deus, muito se assemelharão a Charlie Kirk, por terem uma fé firme, por serem muito capazes de argumentar, de discutir, de conversar, mantendo a postura, a coerência, a humildade e sendo impactantes numa sociedade cada vez mais perdida, sendo luzes numa sociedade cada vez mais obscura e confusa. E aí eu te pergunto, pai, se tem uma reflexão que cabe a nós fazer você está preparado para que o seu filho eventualmente possa ser alguém perseguido pelo amor a Cristo, pelo seu testemunho a Jesus? Pois bem, esse canal, essa escola que aqui nós representamos, ela está fazendo exatamente esse trabalho. Estamos formando discípulos de Cristo na sua fé e no seu intelecto. Uma das características mais marcantes de Charlie é que ele era completamente devoto a Cristo. Ele nunca perdia uma oportunidade de falar do Evangelho, mas sempre ele fazia com completo e total fundamento, com embasamento, não apenas da palavra de Deus, mas da lógica, da retórica, da filosofia, e sempre sendo muito respeitoso e dando a oportunidade daqueles que tinham visões diferentes entrarem numa conversa com ele. E eu tenho certeza que muito em breve os nossos filhos, o seu filho, você que hoje assiste o nosso canal, também serão jovens que estarão testemunhando da sua fé, fazendo a diferença nesse mundo e correndo o risco de serem perseguidos por causa do Evangelho. E se nós formos bíblicos, se nós encararmos a nossa fé de maneira radical, e quando eu digo radical aqui não é no sentido negativo, é no sentido da própria palavra, né? Se formos na raiz da palavra de Deus, se formos lá na origem, no fundamento, é muito fácil a gente perceber que o Senhor Jesus não escondeu que aqueles que o honram, que o seguem, que o temem, seriam perseguidos por causa do Evangelho. E ele foi além. Ele disse que receberiam honra, seriam dignos de ainda mais honra no fim da história aqueles que morressem, que fossem perseguidos por causa do seu nome. É claro que ninguém quer, nem na nossa própria vida, nem muito menos na vida dos nossos filhos, que eles sejam mortos
nem muito menos que eles sejam perseguidos por qualquer coisa. Mas a pergunta não é o que a gente quer. A pergunta é: você está preparado? Você está preparado para criar um filho que vai trilhar um caminho de vida onde ele vai viver perigosamente? Num país onde a gente vê o mais alto nível de liberdade, que é nos Estados Unidos, onde a gente imagina que está seguro de tantas coisas, Charlie Kirk sofreu perseguição. Foi morto pela sua fé. Para nos mostrar que não tem lugar seguro para a fé em Cristo Jesus. Na verdade, a nossa segurança está em sermos discípulos dele e sabermos que a nossa vida eterna, ela é certa. Mas não segurança nesse mundo. Nesse mundo, nós estamos nas mãos de Deus e o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, esse vídeo ele não é para assustar, mas por incrível que pareça, é para encorajar. Porque por mais duro que possa ser imaginar um filho perdendo a sua vida pela sua fé, pelos seus valores, pelas suas convicções, a gente pode sim acreditar que isso é o melhor caminho que a gente pode trilhar para ele, oferecer para ele, porque é o único caminho de vida eterna. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Por outro lado, seguindo esse raciocínio, vale a pena, se for necessário, perder o mundo, perder a própria vida, se for para ganhar a nossa alma eterna com Jesus. Então, pai, invista na educação do seu filho, forme-o muito bem por meio de educação rica, com bom arcabouço intelectual, boa educação, mas sempre entendendo que o principal é aquilo que você pode oferecer, que é o fundamento, que é a sua fé em Cristo Jesus. E era exatamente isso que Charlie representava. Um homem extremamente preparado, que não perdia um debate, nos quais o raciocínio lógico era altamente desenvolvido, onde sua capacidade de comunicação era assustadora, onde ele argumentava como poucos em nossos dias, mas isso, ao invés de ser aplaudido pelo mundo, foi retribuído com a sua morte. Uma morte terrível, uma morte covarde. A metros e metros de distância, aquele jovem pega uma arma e, com uma precisão diabólica, atinge Charlie, que morre quase que imediatamente. Aos olhos humanos, algo terrível, mas sob a ótica divina, um mártir que testemunha da fé em Cristo Jesus, que morre por amor a Jesus, apenas porque defendia ideias que estavam amparadas, acima de tudo, na palavra de Deus. Mas vale a pena, pai. Vale a pena. Por incrível que pareça, vale a pena, porque hoje Charlie está com Jesus. E o seu pai, com certeza, assim como a sua mãe, sua esposa principalmente, filhos arrasados, devastados talvez, com certeza com abalos psicológicos, mas todos, por meio da fé em Cristo, certos de que Charlie está num lugar muito melhor do que o nosso. Então, eu queria convidar você, pai, a não desistir. Continue firme em educar seus filhos nesse caminho. Pode ser que na ótica do mundo seja um caminho muito difícil, mas continua sendo o melhor, porque é o único meio de sermos fiéis e de encontrarmos com Cristo, para vivermos com Ele pela eternidade. Que Deus te abençoe, que você também possa ter o privilégio de daqui a alguns anos, criando o seu filho hoje, olhar lá na frente e dizer: que bom, valeu a pena meu esforço, minha dedicação, minha firmeza na transmissão de valores e da minha fé, porque muito em breve você vai estar testemunhando, assim eu oro, a formação de um homem, de uma mulher, com a fé em Cristo Jesus e com uma mente muito bem formada que glorifica a Deus, onde ele estiver. Não só nos debates universitários, como fazia Charlie, por meio do Turning Point, mas nas mais diversas áreas profissionais. Pessoas que servem a Deus no campo profissional, no campo familiar e na sociedade. Então fique firme, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. E se chegar o pior que o mundo tem a oferecer, que é sermos perseguidos e mortos, ainda assim vai valer a pena, porque nós estaremos sendo recebidos com honras pelo nosso Senhor Jesus. Então vamos seguir firme nesse propósito, não retrocedamos e, pelo contrário, que isso sirva para fortalecer a nossa fé e fortalecer a sua missão enquanto pai. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo do canal da Zoe Christian School.